Tudo que você quer ouvir. Agora no Bom Dia Garbosa, reflexões e comportamento, com a psicóloga Fernanda Furtado. Muito bem, a gente começa então reflexões e comportamento hoje nessa quinta-feira com a Fernanda Furtado. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos, nesse dia maravilhoso que tá lá fora, tá bonito, depois daquela ventania de ontem, né? Nossa Deus, nem Ainda me bem fale. que não causou estrago aqui. Não, mas a minha varanda... É verdade. Vai falar que a sua não tá? Tá. Pelo amor de Deus. Ai. Então tá bom, né? Então nosso tema hoje é fim de relacionamento afetivo. Isso, nossa, vamos falar Brabo, com esse né? público Tema... que está sofrendo por um término, né? Não é uma coisa fácil de ser vivida. Mas a gente tem que entender que um fim de relacionamento, ele também não fala só sobre essa dor, fala sobre o fim de expectativas, de projetos futuros entre o casal, fala sobre a própria identidade. Quando você se relaciona há muito tempo com uma pessoa, você e a pessoa meio que se misturam, né? Então forma uma nova identidade, a identidade do casal. Então não é só sobre não estar mais ao lado dessa pessoa, é também sobre fim de várias outras coisas que estão relacionadas, né? E aí a gente tem que... Eu recebo muitas pessoas, tanto homens como mulheres, no meu consultório, com esse sofrimento, né, de fim. E aí que muita gente acha que é só a mulher que sofre, né? Não, eu vou te falar uma coisa. Hoje, no meu consultório, a maioria dos homens que chegam por um fim de relacionamento. Depois eles continuam por uma questão de autoconhecimento. Mas o primeiro momento, geralmente, vem por um fim de relacionamento ou uma perda, realmente, uma morte de alguém. Tá? Geralmente são esses dois fatores que no meu consultório aparecem. Então, a gente tem que entender que essa dor, né? Porque chega a ser uma dor quase que física, dependendo. E quem vai ao consultório, geralmente, é quem não foi a escolha dessa pessoa. Alguém que falou pra ir, né? O término não foi escolha dessa pessoa. Geralmente foi a outra pessoa, né? Então ela vem por uma dor muito grande e às vezes chega a ser física mesmo. Dói o coração ou outras partes do corpo, né? E aí a gente tem que... Eu falo muito para os meus pacientes que a dor, ela não é... Ela tem que ser vivida. Mas o sofrimento, ela é opcional. E aí, qual a diferença entre a dor e o sofrimento? A dor é o fato em si, né? Aquilo que realmente aconteceu. O sofrimento é aquilo que a gente, às vezes, fica procurando, né? Hoje com rede social, procurando em rede social. Às vezes, frequentando o mesmo lugar que você sabe que aquela pessoa frequenta. Às vezes, buscando informação. E aí eu vou fazer um adendo, porque muitas vezes você nem precisa buscar informação. Você tem os falsos amigos que eles fazem questão de te falar o que está acontecendo com a outra pessoa. E aí por que eu coloco falsos amigos? Porque amigo de verdade não vai te levar a esse sofrimento. Amigo de verdade vai tentar te poupar disso. Às vezes vai saber do que está acontecendo com a outra pessoa, porque a outra pessoa está vivendo, tá? Porque é ela que quis terminar, né? Então ela está vivendo. E mesmo o relacionamento já não estando bom, porque quando não tá bom para um, não tá bom pros dois. Só que um vai tomar a iniciativa, né, de realmente romper aquele ciclo. Então, quando mesmo o relacionamento não estando bom, essa pessoa que recebeu fora, ela fica ali por muito tempo ainda tendo conexão com essa pessoa de alguma forma. Ou buscando, ou alguém alimentando isso. E aí eu falo, gente, isso não é uma coisa boa. Por que que não é uma coisa boa? Porque você está buscando sofrimento. Aí eu falo muito, assim, é um comportamento masoquista. Entende? Por quê?
Porque o que é o masoquismo? O masoquismo é você se ferir, né? É você, de uma certa forma, sentir prazer na dor. E aí você fica ali buscando, entrando nas redes sociais, vendo que aquela pessoa tá saindo, tá curtindo, tá conhecendo novas pessoas, tá vivendo, tá viajando. E você fica ali ainda se alimentando de uma pessoa que não faz parte mais da sua vida, que ela escolheu não fazer mais parte da sua vida. Então isso é muito sofrimento. E aí eu dou umas dicas que eu falo. Se precisar... Desculpa. Saúde. O ventania traz também umas alergias, né? Nem me fale. Então, a pessoa, ela fica se alimentando dessa situação, e eu falo, pra que você ainda está tentando se conectar a uma pessoa que não quer mais fazer parte da sua vida? Porque ela escolheu. E existem as escolhas e existem as consequências. Uhum. E se ela escolheu não estar com você, o que você tem que fazer para se preservar? Eu falo, bloqueie se for o caso, silencie se não for o caso de um bloqueio, né? E pior ainda é se essa pessoa ainda entra em contato com você. Evite ter contato com essa pessoa, porque ainda está sofrendo. Por enquanto, pelo menos. Pode ser que lá na frente você consiga superar o fim e consiga até ter alguma relação, né? Às vezes essas pessoas, muitos trabalham juntos, têm negócios juntos, né? Ou frequentam os mesmos lugares, não por opção, mas por necessidade. Então, eu falo muito isso, né? Para não buscar esse sofrimento, né? E aí outras dicas que eu dou: não fique vendo filme romântico, não escute músicas de sofrência. Escuta um rock pauleiro, né? Que aí dá uma melhorada, rock, grita. Funk, coisas assim do tipo. Se escutar um MPB ou um sertanejo, cara, vai sofrer mais ainda, porque muitas dessas músicas falam sobre o fim disso, né? É verdade. E aí escolha filmes de comédia que façam você rir, porque no momento você está precisando de pessoas que te façam rir. Uhum. Procure os amigos engraçados, vá a lugares que são prazerosos, que vão fazer você conversar sobre outro assunto que não seja essas pessoas que tiveram a sofrer, pelo menos por enquanto, né? Então, se afaste de pessoas que queiram trazer notícias daquela outra pessoa. Essa pessoa... Tem gente que... Não tem noção. Essa é a verdade. Mas tem gente que gosta de sofrer com o sofrimento do outro, porque às vezes a vida dessa pessoa é tão sofrida que quando ela vê o outro sofrer, ela fala, bom, tem alguém sofrendo mais do que eu. Entendeu? Pra você ver como existe gente... Amizade boa, né? Então eu sempre dou essa dica. Quando começa, né, falar assim, porque fulano tá vindo me trazer notícia falando que é meu amigo, que não sei. Eu falei, olha, reveja suas amizades, porque essa pessoa não é seu amigo. Se eu tenho uma amiga e eu fico, né, termina e eu fico sabendo algo sobre aquele ex-parceiro, eu jamais vou falar com ela. Jamais, né? Eu vou sair pra gente ter conversas descontraídas. E se ela puxar o assunto sobre isso, eu deixo ela falar um pouquinho, mas depois eu troco o assunto, coloco sobre outros temas que a gente tem vontade de conversar. Uhum. Então isso é sim ter uma verdadeira amizade. E o fim de um relacionamento, ele é um momento onde eu falo também pra gente colocar novos hábitos na nossa vida, né? Se não faz exercício, vai fazer exercício físico, que ali vai sair muitas das suas frustrações, principalmente no aeróbico pesado, sabe? Uhum. Uma corrida, uma dança mais, né, tipo zumba, que é algo que esforça mais, ou um spinning, algo que realmente vai te tirar coisas dali de dentro. Então, porque as outras atividades é muito boa, mas o aeróbico nesse momento ele faz mais esse papel. Uhum. Então, às vezes é você resgatar amizades que há muito tempo você não tinha contato, que eram pessoas boas, porque, né, quando você está no relacionamento, às vezes você não tem realmente muito tempo para amizade,
Então, vou resgatar essas amizades, né? Sair, fazer coisas muito diferentes, colocar coisas na sua rotina que antes você não tinha, se alimentar melhor. Se não está dormindo, buscar, não medicações, que talvez não seja o momento, mas medicações fitoterápicas, né? A melatonina, ou fazer uma acupuntura, que é ótimo para insônia. Deus me livre. Porque ninguém merece ficar sem dormir. Não, ninguém merece ficar sendo cutucado, fincado com esse negócio. Mas você é tá tão doido. pequenininha a agulha mais fina que existe. Você vai ver que no final... Não vou ver nada. Eu vou te indicar. Não indico não, eu não vou. Mas realmente o efeito é muito bom. E a medicação, você acaba tendo que ficar meio que refém daquilo pro resto da vida. Então, eu não sou contra a medicação, mas tem determinados momentos, porque é um ciclo, tá? Vai passar. Eu falo muito para meus pacientes, eu te acolho, eu entendo o que você está sentindo, mas vai passar, tá? Vai passar. Parece que não vai, porque o sofrimento é muito grande, a dor é intensa, mas vai passar. Daí uns 4, 5 meses já não está mais como antes. E, lógico, buscando isso tudo que eu tô fazendo, né? Falando aqui. Buscando não ter contato, buscando não saber, porque todas as vezes que você tem contato ou fica sabendo, você abre novamente aquela ferida que está tentando ser cicatrizada ao longo do tempo. Então eu falo muito isso, né? Tem gente que fala assim, não, eu nunca mais vou amar, eu nunca mais vou ter um relacionamento com alguém. E eu falo, eu entendo que nesse momento é isso que você pensa, mas eu sei que daqui a um tempo aquilo vai passar, principalmente se está fazendo terapia. Vai começar a entender que quando vem aquele... Porque é como um vício, tá? O vício é assim, chega num momento que você tem abstinência. E quando você tem abstinência de um vício, você fica pensando muito sobre aquilo, né? Sobre o que você está viciado. Seja em açúcar, seja no refrigerante, seja em uma droga, seja no cigarro, seja na bebida... você fica, ou numas compras, né? Você fica pensando muito naquilo, porque o seu cérebro está viciado naquilo. Então, ele quer que você tenha aquilo de novo. E aí, você, num relacionamento, o vício vem como? Nos pensamentos acelerados e contínuos de como o relacionamento era bom. Mesmo o relacionamento estava estando ruim naquele momento. Tá? A pessoa não vê, né? Não vê, fica cega mesmo, né? Isso não acaba sendo falta de amor próprio? Sim. Essa dependência afetiva. Nós vamos chegar nesse ponto que aí muitos ficam com falta de amor próprio, porque realmente o relacionamento estava ruim, a pessoa já estava tratando mal, né? E nem percebe. Não percebe, e aí a gente entra nessa fato de amor próprio, sim. E aí esses pensamentos vão sempre levar a gente pro lugar de quando era bom. Você esquece de como estava ruim e vai buscar o como era bom. Então eu sempre falo também com meus pacientes que quando vier essa inundação de pensamentos de como o relacionamento era bom, lembra do quando era ruim. Lembra da fase que estava ruim. Fala, não, mas ele ou ela fazia isso comigo, me tratava assim, assim, assado, tinha comportamentos que faziam me sentir um lixo. Busca o que estava ruim, para que esses pensamentos bons que são invadidos não faça você ter uma recaída e ligar e mandar uma mensagem, entendeu? Para que você não vá buscar na rede social como aquela pessoa está. Aquela pessoa não vai estar sofrendo. Só isso que eu tenho para falar. Ela vai estar ótima. Ela vai estar muito bem, porque ela fez o que ela escolheu viver. E aí, você que recebeu fora, vai estar pior por um momento. Mas, com o avanço da terapia, você vai entendendo que existem pessoas melhores para estar ao seu lado. E outra coisa que eu falo é que a maioria das pessoas chegam no consultório que tipo de pessoa você quer ao seu lado?
Se você não tem isso muito bem estabelecido na sua mente, qualquer pessoa vai se rir. E aí qualquer pessoa vem com todos os tipos de comportamentos que você não deseja mais. Então, eu faço esse trabalho com as pessoas dentro do consultório. Muitas fazem, outras não. Mas quem faz, sai lá na frente, porque você começa a conhecer uma pessoa. Aí você estabeleceu que você não quer que uma pessoa seja extremamente ciumenta com você. Extremamente mesmo. E aí, aquela pessoa nova que você está começando a conhecer, ela é extremamente ciumenta. Aí você fala, opa, já identifiquei um comportamento que aqui no início eu já não quero. E como está no início, fica fácil de você sair daquele relacionamento. Porque está no início, você ainda não criou tanto vínculo. Tem gente que não... Não, aí quando você persiste... Tem gente aí que já não é tão assim, né? Como assim? Não, tá no início, vou terminar logo. Sim, porque aí entra na carência. Mas aí eu tô colocando aqui que a pessoa está fazendo um tratamento comigo. Tá, tudo bem. Não, tá. Eu estou colocando como uma pessoa que já está dando a chicoteada ali, né? Exatamente, já está se tratando. E aí eu vou pontuando, porque a pessoa vai me trazendo coisas sobre o novo relacionamento. Eu falo, olha, mas isso aqui não é uma coisa que você não queria ter na sua vida? Já passou por isso, né? Você não já passou por isso? Isso não foi ruim pra você? Se tá assim no início... Imagina daqui a pouco. Porque no início, o que acontece? O início de um relacionamento, você mascara. Ou seja, você tira a máscara, né? Aliás, você coloca a máscara de que você tá tentando mostrar que você é a melhor pessoa do mundo no início do relacionamento. Depois que você já criou um vínculo, aí você começa a colocar as asinhas de fora, né? E aí, então, se a pessoa no início já está mostrando que ela é extremamente ciumenta, depois você vai virar refém daquela pessoa, com certeza. Então, aqui eu estou colocando para aquelas pessoas que já estão fazendo um tratamento psicológico, já passaram pela dor, já superaram. O que é superar? Superar não é esquecer. Isso também acontece muito no meu consultório. As pessoas falam, Fernanda, você não consegue fazer uma hipnose para eu esquecer essa pessoa, ou esquecer as coisas que aconteceram? Eu falo, não. Pra pegar e fazer de novo. Exatamente. Eu falo, não vou fazer isso nunca. Lógico que não. Oxi. Não vou fazer isso com você. Por quê? Porque você tem que aprender com o que aconteceu. Você tem que aprender a se amar, você tem que aprender a dar limite, você tem que aprender a se respeitar e fazer o outro te respeitar. Nem que seja você terminar com essa pessoa. Se você já tentou de várias formas e essa pessoa não te respeita, essa pessoa não tem que estar na sua vida. Então, também aprender a escolher. Então, eu já estou falando já daquela pessoa que já passou por todo esse processo do luto, já superou. O que é superar? É você entender que aquela pessoa fez parte da sua vida e que mesmo com toda a dor que aquela pessoa te gerou, você aprendeu a lição e você não vai repetir lá na frente. Tá? Então isso é superar. Superar não é esquecer. Superar é isso. E aí já estamos lá no próximo, né? Que eu falo assim, vamos pro próximo, né? E às vezes esse próximo pode ser uma coisa mais recente, às vezes esse próximo pode demorar. Porque aí o luto, ele varia entre 6 meses a 1 ano, tá? Então tem pessoas que vai ficar nessa dor aí por 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano você continua na dor, aí já tá patológico, já é doentio, a gente já tem que ver outras questões. Internação. Uai, aí já me ajuda. Aí já tem outras coisas associadas, às vezes uma carência. Não, às vezes tem uma carência, né? Aí a gente vai trabalhar lá na infância, as questões com os pais, né? Às vezes vai ter que fazer uma terapia auxiliar aí, né, que eu recomendo muito, um divórcio energético, uma constelação familiar. Ai, desculpa, gente, perdão, tá? Eu sei que tem gente que não consegue. Mas porque às vezes está associada a outras questões. Tá agarrado naquele relacionamento por conta de outros fatos. E aí a gente vai trabalhando esses outros fatos, tá? Para poder a pessoa não ser tão carente, entender o próprio valor, né? Às vezes não tem autoestima, então a gente começa a trabalhar a autoestima. E a autoestima não é só visual, tá? A autoestima, eu já falei, são várias outras características de você ter o seu autovalor, ter autodiscernimento,
ter a sua parte de embelezamento também, né, externo. Então é um tratamento que a gente leva um certo tempo para construir a autoestima. E às vezes a pessoa não tem autoestima nenhuma, nunca teve, não foi só por conta do relacionamento, não. E aí a gente vai trabalhando isso e a pessoa vai se modificando. Não tem como, eu vejo lá as pessoas se modificando. E também acontece da pessoa repetir o padrão, né? De estar sempre se relacionando ou acontecendo coisas no relacionamento. E aí a gente vai trabalhar lá na infância, coisas que estão relacionadas para ela estar repetindo aquele padrão. Então tem muitas coisas associadas com o fim de relacionamento quando aquela pessoa é apegada, tá? Quando ela é apegada a não aceitar o fim, entendeu? Então a gente na terapia a gente vai fazer isso tudo. Tá vendo como é que é um trabalho árduo? Quando chega um com eu não fim de sei término, se é pra pessoa ou se é pra você. Pros dois. Porque você suga tudo, né? Pros dois. É realmente. E assim, eu acho que por um bom tempo a pessoa chega toda a sessão falando sobre a mesma, contando a mesma história. Ela precisa falar sobre aquilo, desabafar. Então, principalmente no início, é um desabafo que ela faz ali ao psicólogo de todos os sofrimentos que ela teve durante o relacionamento. Quando vai passando, aí a gente já entra modificando muitas coisas de características daquela pessoa. Tá? E aí o trabalho é mais profundo. Então é um trabalho que, quando a pessoa tem paciência, ele fica por mais tempo, mas também não vai achar uma pessoa mais do mesmo padrão daquele que fez sofrer. Tá? Às vezes no meio do caminho acha ali, mas já como está ancorado com um terapeuta, com um psicólogo, ele já identifica e ele já vai meio que saindo. Ele já vai identificando, não quero isso, não quero aquilo. Ele já consegue ir se desligando. Mas dá recaída? No meio do processo costuma dar. Só no meio do processo? Depois ela consegue, depois a pessoa ri do próprio sofrimento. Fala, nossa, como que eu pude, né, passar por isso, aceitar isso, né? Aí já tô falando lá na frente, bem trabalhado, autoestima trabalhada, né, sabendo, reconhecendo o seu valor e reconhecendo também os seus defeitos, e todos nós temos, mas em alguns defeitos a gente pode até dar uma melhorada, entendeu? E aí vai, em vez de ser escolhida para um relacionamento, começa a escolher, tá? E fica menos apegada, né, e vai achar um bom parceiro, isso eu tenho certeza absoluta que vai achar um bom parceiro, tá? Mas pode acontecer uma recaída, às vezes de olhar no Instagram, às vezes de manter contato. A própria pessoa, às vezes, se arrepende, sabe? E entra em contato. E aí eu falo, tem certeza? Tem certeza? Aqueles que não tem certeza acabam voltando, depois volta lá na frente e volta de novo. Aí fala, vamos tudo de novo. Vamos novamente. Aí você fala, pra você falar não, que eu já tenho tudo notado aqui. Aí eu falo, vamos novamente, vamos lá, vamos no processo, entendeu? Mas a gente vai trabalhando dessa forma e dá resultado, tá? Eu tenho vários pacientes que vieram com essa queixa do fim de um término. É mais homem ou mulher? Terapia. Hoje, eu vou te falar, neste momento, no meu consultório, tem mais homens do que mulheres. As mulheres vêm por outras questões, entendeu? Às vezes ela vem por um filho, às vezes vem por questão de autoestima, às vezes vem por questão profissional. Hoje elas estão vindo menos por... Quem diria? Por relacionamento. Os homens vêm mais, muito mais, hoje no meu consultório. Lógico, isso é a minha realidade, né? Outros psicólogos têm, cada um tem a sua... Não, mas é uma novidade, né? Porque antigamente... Antigamente o homem nem procurava terapia. Pois é. Hoje estão procurando mais. Eu tenho quase mais... que metade dos meus... pensando aqui, refletindo. E ainda mais por esse motivo, são né? homens. Ainda mais por esse motivo. Metade dos meus pacientes hoje são homens. E eu adoro atender homem. Porque como é uma mente completamente diferente de mulher, lógico que eu já estudei a mente masculina, já sei muitas coisas sobre mente masculina. Mas vendo na prática, é muito interessante. Eu adoro atender homem. Adoro. Quem quiser, homem que quiser fazer terapia comigo, estamos aí. Porque eu aprendo muito com eles também. Aprendo como que eles pensam, como eles o funcionamento cerebral, sabe?
Então, eu gosto. E mesmo quem não quiser fazer terapia por causa de relacionamento tá bom, mas tem outras questões. Eu tenho um homem, por exemplo, que ele veio fazer terapia por questão profissional. Não é uma questão, ele nunca trouxe sobre o relacionamento dele. O relacionamento dele é legal. Então, ele faz por uma questão profissional, entendeu? Mas a maioria vem, geralmente, por questão de fim de término ou de indecisão de fim de término. Também tem essa. Tá? Às vezes tá lá, não sabe se termina, não termina, aí vem fazer terapia. Aí eu vou também direcionando para fazer de uma forma para não afetar tanto a mulher, né, no caso. E para que a pessoa, lógico que vai sofrer, mas sofra menos, que ele seja uma pessoa mais íntegra ao finalizar um relacionamento. Já dá o cartão seu pra ele e ele já passa pra ela. Ela não vai vir fazer comigo. Não vai, não, ela vai te odiar. Exatamente. Ainda mais, assim, se for positivo, ela até que não vai me odiar, não. Mas se for pra ele decidir, porque eu não decido nada, tá? Quem decide é a pessoa. Mas todo mundo sempre pensa que é o psicólogo que é contra o casamento, que é contra o relacionamento. Eu não sou contra nada, eu sou muito a favor. Pelo contrário. Tanto que eu me relaciono. Mas eu acho que a pessoa os tem dois que ficar... serem felizes, exatamente. Né? É a favor da felicidade. Se aquilo ali não tá dando certo, sai fora. Exatamente. Simples assim. E às vezes... E é tão simples, né? Só que a mente humana atrapalha tudo. Mas eu vou te falar, muitas vezes, quando vem nesse impasse de não sabe se vai terminar ou não, eu vou tentando ajustar para que o comportamento dessa pessoa, porque quando a gente muda a gente também muda o outro. Então, alguns comportamentos que eu vejo que não são benéficos para relacionamento, eu vou tentando ajustar para ver se aquele relacionamento, ele continua, entendeu? Mas tem coisas que realmente não tem como. Já tá é o fim, e a pessoa só tem que realmente aceitar aquilo na cabeça dela, que acabou, entendeu? Então, assim, existem várias formas de vir à terapia, né? Nunca vai ser pelo amor. Geralmente vai ser pela dor. Só que essa dor, o que a pessoa tem que entender é que essa dor vai passar. Não é à toa que eu tenho aquele velho antigo ditado que minha avó falava: o amor é uma dor. O amor é uma dor. O amor é uma dor. Mas eu, sinceramente, se os dois fizerem tratamento psicológico, pode ser muito legal, tá? Porque você consegue ter percepções diferentes, coisas que você projetava no seu parceiro, na sua parceira, que era relacionamento seu com seus pais, você deixa de projetar, você começa a compreender o outro melhor, ter mais paciência, né? E quando os dois estão fazendo terapia, o negócio fica muito mais tranquilo, tá? Então, terapia salva. Verdade. Então é isso que eu tenho para trazer nesse dia lindo. Quem precisar de tratamento psicológico para poder superar um trauma ou saber se precisa terminar ou não um relacionamento ou melhorar o relacionamento, Fernanda, estamos aí. E não só eu, como todos os outros profissionais ligados dessa área. Com certeza. Então, deixe seu telefone para quem quiser marcar uma sessão, né? Ver como é que é. Sim, 32991569610. E rede social é o WhatsApp, deixe mensagem. E Instagram é Psi Fernanda Furtado. E estou lá, pode mandar mensagem também. Quando tiver possibilidades, eu dou um retorno. Você faz o atendimento ali, atende a pessoa nos dois, né? Isso, exatamente. Muito bem. Então, esse foi o nosso tema de hoje, né? Fim de relacionamento afetivo. Espero que tenha ajudado alguém, né? Que esteja passando por isso. Por mais que a gente brinque aqui, eu falo algumas piadinhas aqui, mas a gente sabe que isso é sério, né? Machuca. Dói. Dói pra caramba. É como, igual você falou, é como se você tivesse perdido uma pessoa mesmo, né? Um luto, né? Que você passa por aquilo ali. E às vezes você não sabe sair desse luto. O ideal é ir num psicólogo mesmo, né? Exatamente. Caçar uma pessoa que te dê uma direção. Então, a Fernanda tá aí pra quem quiser, né? Pode ir lá marcar a sessão com ela, que ela vai ajudar vocês, tá bom? Então, até semana que vem. Até semana que vem. Então tá bom, então fica bom final de semana pra você. Pra você e pra todas as pessoas. Isso, tchauzinho. Tchau.
Você ouviu Reflexões e Comportamento, com a psicóloga Fernanda Furtado. De volta na próxima quinta-feira.